Eu não deveria estar contando isso. Não porque tenho medo de não acreditarem em mim, mas porque, se vocês acreditarem, talvez seja tarde demais. Eu costumava achar que lendas eram apenas histórias distorcidas, criadas por gente entediada no interior. Que criaturas noturnas eram invenções para assustar crianças, nada mais. Mas isso me viu. E desde aquela noite, nada mais foi normal. Meu nome não importa. Não agora. Tudo o que precisa saber é que eu estava sozinho naquela casa velha, na beira da mata, quando ouvi pela primeira vez o som. Um estalo seco, semelhante a um galho partindo. Depois outro. Ritmado. Compassado. Como se algo estivesse caminhando. Algo grande. Eu já morava ali, havia 2 meses. E juro, nunca ouvi nada parecido. Fechei o livro que estava lendo e fiquei em silêncio, ouvindo. A casa respirava junto comigo, como se esperasse alguma coisa. As paredes antigas rangiam, mas aquele som vinha de fora, do quintal, ou talvez mais longe, não sei. O vento batia fraco, arrastando folhas secas, mas os passos, sim, eu sabia que eram passos, continuavam. Craque, craque, craque. Resolvi ir até a sala, talvez olhar pela janela. E foi aí que percebi o erro. A cortina estava entreaberta. Não lembro de ter deixado assim. Juro por tudo que não lembro. A luz fraca da lua penetrava pela fresta, iluminando um pedaço do carpete. E, quando me aproximei, meus olhos detectaram uma sombra. Não deveria estar ali. Era alta demais. Larga demais. Uma forma esguia, alongada e imóvel. Meu coração quase rasgou o peito quando percebi que a sombra tinha 2 contornos que se estendiam para cima, curvando-se para trás, como galhos. Não como galhos. Como chifres. Eu congelei. Tentei me convencer de que era apenas o reflexo de alguma árvore mais próxima da janela. Talvez o vento tivesse mexido os galhos da forma certa, criando a figura. Talvez fosse apenas má imaginação, porque era melhor que fosse isso. Então ele se moveu. Não todo, só um pouco. O suficiente para destruir qualquer ideia de coincidência. Uma inclinação lenta da cabeça. Os chifres arrastando uma sombra nova na parede. E, no silêncio absoluto que tomou conta da casa, ele soltou o que parecia ser um suspiro. Pesado. Oco. Como o vento forçando passagem por uma cavidade vazia. Eu dei um passo para trás. Outro. Mais um. E ele acompanhou cada passo meu, deslizando a cabeça para a direita, como se quisesse me ver melhor pela fresta. Foi aí que vi as pernas. Tão longas que ultrapassavam a parte inferior do vidro, como coluna vertebral estendida. Finas e levemente curvadas, tortas, como se tivessem sido quebradas e remontadas. Eram impossíveis. O som dos ossos dele, ou seja lá o que sustentava aquele corpo, estalou de novo. Craque, craque. Minha respiração estava tão barulhenta que parecia ecoar dentro do meu crânio. Tentei me controlar, mas havia algo nele, algo que fazia a gente sentir que correr não adiantaria, que fugir só o deixaria mais interessado. E então eu entendi. Ele não estava tentando entrar. Ele estava esperando. Esperando que eu me aproximasse mais. Esperando que eu abrisse a cortina. Que eu mostrasse o rosto. Que eu desse a ele exatamente o que ele queria. Ele estava ali me observando, como alguém que olha uma prateleira procurando um objeto específico. E eu percebi, aquilo me procurava. Não sabia o motivo. Não sabia o que ele queria. Mas tinha certeza absoluta de que não era a primeira casa que ele visitava. Ele estava acostumado a isso. Era um hábito. Um ritual. O silêncio foi quebrado por um único sussurro. Não posso jurar que saiu da criatura. Talvez fosse apenas minha mente quebrando. Mas soou tão próximo. Ainda não. A sombra recuou devagar. Tão devagar que parecia derreter para fora do meu campo de visão. Os passos diminuíram, ficando mais distantes, mais fundos, até desaparecerem completamente na escuridão da mata. Só consegui me mexer muitos minutos depois, quando minhas pernas finalmente pararam de tremer. Fechei a cortina. Tranquei a porta. Empurrei móveis, como se eles pudessem impedir algo tão antinatural de entrar. Mas no fundo eu sabia. Aquilo não veio por acaso. E não tinha ido embora para desistir. Eu fui marcado naquela noite.
Nunca mais dormi tranquilo. Nunca mais fiquei sozinho à noite, sem sentir o peso de um par de olhos além do vidro. E, se você continuar ouvindo esta história, vai entender por que o Alce não aparece só uma vez. Ele volta. Sempre volta. Eu não consegui dormir naquela noite, não depois do que vi, mas ainda assim amanheceu. E quando a luz do sol finalmente atravessou as frestas da cortina fechada, eu quase chorei de alívio. Foi só quando tive coragem de abrir a porta para respirar ar fresco que percebi que algo não estava certo. Havia pegadas no quintal. Não eram de animal, nem de gente. Eram longas, fundas, como se pernas absurdamente pesadas houvessem afundado a terra molhada. A cada marca, a forma se repetia. Um formato estreito que terminava em algo parecido com cascos, mas não totalmente. Como se tivesse sido moldado, deformado, num esforço para imitar um animal que não existia mais. A criatura, ele, tinha caminhado ao redor da casa. Até onde sei, talvez tenha circulado a noite inteira. Eu estava prestes a voltar para dentro, quando alguém gritou do outro lado da cerca da propriedade. Ei, você tá vivo aí? Era um homem. Magro, cabelo grisalho, camisa de flanela amassada. Segurava um machado pequeno, não como arma, mas como quem estava acostumado a carregá-lo com naturalidade. O nome dele era Silvio, meu vizinho mais próximo. Próximo era só modo de falar. Sua casa ficava a quase meio quilômetro dali, escondida entre araucárias tão antigas que pareciam mais velhas que qualquer história deste lugar. Ele se aproximou devagar, como quem sabe mais do que deveria. Você ouviu ontem à noite? Perguntou, sem rodeios. Eu hesitei. Falar sobre aquilo parecia torná-lo mais real. Alguma coisa, respondi. Silvio assentiu, como quem esperava exatamente essa resposta. O som sempre começa assim, ele disse, caminhando até as marcas no chão. Ele se agachou para examinar, passando a mão sobre a terra. Faz tempo que não passa por aqui. Ele? Perguntei, antes de conseguir me conter. Silvio levantou o olhar. Seus olhos tinham aquela expressão de quem viu algo que nunca mais esqueceu. Você viu pela janela, não viu? O estômago deu um nó. Como ele sabia? Como poderia saber? Não chega perto da cortina de noite. Ele continuou. Não abre. Nunca abre. Os dedos dele tremiam quando tocavam as marcas. Você sabe o que é aquilo? Perguntei. Ele respirou fundo, como se reunir coragem fosse algo que fazia há muitos anos. Não é o que. É quem? Essa resposta me gelou. Antes que eu pudesse perguntar mais, escutamos passos vindo da estrada. Dessa vez humanos. Leves, apressados. Uma mulher surgiu correndo entre as árvores, cabelo curto e encaracolado, mochila pendurada no ombro, completamente ofegante. Silvio. Ela gritou. Eu achei outra casa, ele passou por lá também. Ela só percebeu minha presença quando chegou perto. Ah, desculpa, disse ela, colocando as mãos nos joelhos para recuperar o ar. Você é o novo morador, né? Assenti. Sou, ou pelo menos achava que era. Ela sorriu sem humor. Eu sou a Laura. Trabalho com o velho aqui desde que tudo começou. Silvio a cortou com um olhar firme. Não precisa assustar o rapaz logo cedo. Ele já tá assustado. Silvio, retrucou ela, olhando para mim. E tem motivo para estar. Laura abriu a mochila e tirou uma câmera pequena. Mostrou a tela para nós. Uma foto. Uma janela. E atrás dela, uma silhueta. Alta. Tortuosa. Com os chifres longos e arqueados como lâminas. E a cabeça inclinada. Como se estivesse olhando diretamente para quem tirou a foto. Meu corpo inteiro congelou. Essa foto é de ontem à noite, ela disse, em voz baixa. Ele está procurando alguma coisa. Ou alguém. Silvio limpou a garganta. Talvez seja melhor você vir até nossa casa hoje à noite, ele disse para mim. Dormir sozinho aqui não é uma boa ideia. Eu queria dizer que não precisava, que aquilo tudo era exagero. Mas minha mente voltou para a janela, para a sombra, para o sussurro. Ainda não. Laura guardou a câmera e falou como quem sabe que não tem escolha. Não discute. Ele volta. Sempre volta. Saímos caminhando juntos até a cerca, e foi ali que percebi algo que talvez devesse ter notado antes. As marcas no chão.
Não iam embora da minha casa. Elas vinham na direção dela. Como se aquilo tivesse ido até ali com um propósito claro. Como se tivesse me escolhido. Quando Silvio e Laura se afastaram pela trilha, eu ainda estava olhando para as pegadas, tentando entender por que o mundo parecia ter mudado de lugar. A sensação de ser observado nunca passou. Nem por um segundo. E naquele dia, pela primeira vez, eu desejei profundamente que a noite não chegasse. Eu não deveria ter voltado para dentro da casa. Depois de ver aquelas pegadas, depois de ouvir Silvio e Laura, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso teria seguido os dois imediatamente. Mas eu não soube explicar, algo me obrigava a voltar. Talvez fosse curiosidade. Talvez medo. Talvez uma sensação estranha de que eu precisava ver se alguma coisa tinha mudado lá dentro. A casa estava exatamente como deixei. Silenciosa, imóvel, sufocante. Mas havia um detalhe, pequeno, quase imperceptível, que me fez parar no meio da sala. A cortina. Aquela mesma cortina que eu tinha fechado com as próprias mãos, trancado com força, estava aberta. Apenas 2 dedos, mas aberta. Como na noite anterior. Meu corpo inteiro gelou. Dei 3 passos para trás sem desviar os olhos da janela. Essa fresta era como uma boca, pequena, mas suficiente para revelar dentes. Do outro lado, só escuridão. Só que havia algo ali. Um peso. Uma presença. Fechei a cortina de novo, e desta vez amarrei com um pedaço de corda, como se aquilo fosse impedir o alce de olhar para dentro. Ridículo. Mas eu precisava fazer algo. Minhas mãos tremiam quando peguei a mochila e deixei a casa. Silvio e Laura estavam esperando na trilha, impacientes. Demorou, disse Laura, mas o tom mudou quando viu meu rosto. Aconteceu alguma coisa. A cortina, engoli seco, eu juro que fechei ontem. Hoje de manhã também. Mas quando voltei agora, alguém abriu. Silvio trocou um olhar silencioso com ela. Um olhar que dizia tudo. Não era alguém. Ele respirou fundo, segurou meu ombro e disse: Vamos. Antes que anoiteça. A casa deles era simples, porém sólida, janelas reforçadas, portas duplas, madeira espessa. Não parecia paranoia. Parecia experiência. Silvio colocou uma chaleira no fogo, enquanto Laura abria um mapa enorme na mesa, com círculos marcados em vermelho e datas rabiscadas ao redor. Isso tudo são ataques? Perguntei. Visitas, corrigiu Laura, riscando outra linha. Ele tem um padrão. Sempre aparece à noite. Sempre observa antes. E quando encontra o que procura. Ela não completou. Não precisou. Silvio trouxe 3 xícaras, mas suas mãos tremiam tanto que uma delas quase caiu. Você disse que ele falou algo. Ontem, comentou ele, sem levantar os olhos. Ainda não, certo. Assenti. Silvio ficou imóvel. Laura parou de mexer no mapa e olhou para mim como se eu tivesse dito que vi um fantasma. E, de certa forma, eu tinha. Ele está esperando, disse ela. Mas pelo quê? Antes que Silvio pudesse responder, um estalo ecoou do lado de fora. Craque. Silvio imediatamente apagou as luzes. Laura correu para a janela, certificando-se de que a cortina estava totalmente fechada. Meu coração bateu tão forte que parecia que ia explodir dentro do peito. Ele não vem tão cedo, sussurrei, mas a frase morreu na minha boca. Outro estalo. Mais perto. Craque. Craque. Silvio fez sinal de silêncio e pegou o machado. Laura acendeu uma lanterna, mas não apontou para a janela. Mirou para o teto, apenas luz indireta. Tudo para não atrair atenção. Eu ouvi. Juro que ouvi. Passos. Na varanda. Lentamente. Metódicos. Pesados demais para qualquer coisa viva de 4 patas. Mas leves demais para um animal do tamanho que eu tinha visto. Silvio cochichou com a voz mais baixa que já ouvi. Não se movam. A madeira do assoalho gemeu sob o peso dele. A criatura estava caminhando sobre nossas cabeças, a poucos metros de distância. Laura apertou meu pulso tão forte que senti os dedos dela cravando na pele. O som parou exatamente em frente à parede da sala. E então, um segundo som. Uma respiração. Profunda. Rasgada. Como o ar passando por um peito oco. Costelas quebradas, pulmões deformados. Eu senti, na pele, que tinha algo do outro lado da parede.
Laura escorregou a mão devagar até a cortina e segurou firme, como se temesse que ela se mexesse sozinha. E então, veio o golpe. Bam! Um impacto violento contra a parede, tão forte que rachou a madeira por dentro. Eu pulei para trás, tropeçando na mesa. Silvio praguejou e segurou o machado com as duas mãos. Outro golpe. Bam! Desta vez, a prateleira inteira tremeu. Um quadro caiu no chão. O vidro estilhaçou. A criatura estava tentando entrar. Laura puxou minha camisa e me empurrou contra o chão. Não olha. Ela sussurrou, com desespero verdadeiro. Não deixe ele ver o seu rosto. As batidas pararam abruptamente. Como se ele tivesse ouvido. Como se tivesse entendido. A casa mergulhou num silêncio absoluto. E, um segundo depois, algo se arrastou pela parede. Devagar, bem devagar, até chegar perto da janela. Eu prendi o ar. A sombra dele atravessou o vidro. Alta. Tortuosa. Os chifres curvados pareciam tocar o teto. E então começou a se aproximar da cortina. Um dedo. Não, aquilo não era dedo. Era uma estrutura óssea, comprida e fina, que projetava-se de sua mão deformada e puxava, com cuidado, as bordas do tecido. Ele queria olhar. Queria ver quem estava ali. Queria me ver. Antes que eu pudesse me mover, Silvio lançou o machado no chão e correu para a janela, gritando: Não! Aqui não! Aqui não! Vá embora! O grito ecoou pela casa como tiro. A sombra recuou no movimento brusco, não de susto, mas de irritação. Depois vieram os passos, rápidos desta vez, rompendo galhos, esmagando folhas, se afastando para dentro da mata. E então tudo parou. Silvio caiu de joelhos, ofegante. Laura se deixou escorar na parede, tremendo. Eu fiquei parado, completamente gelado, com a certeza de que aquilo não foi um aviso. Foi um teste. Ele queria entrar. Ele quase entrou. Ele só não conseguiu porque não era a hora. Eu entendi naquele momento, com uma clareza terrível. O alce não estava apenas me observando. Ele estava me cercando, me estudando, me escolhendo. E pela primeira vez, Silvio disse em voz baixa, quase inaudível: Isso nunca aconteceu tão cedo. Nunca. Ele está acelerando. Laura abriu o mapa com a mão trêmula. A gente tem que descobrir o que ele quer, ela disse, finalmente encarando nós dois. Antes que ele decida que já pode tomar. Eu não dormi naquela noite. E a pior parte, enquanto o vento batia na janela reforçada da casa, eu juro que ouvi, lá longe, no fundo da mata, um sussurro. Agora está perto. Silvio não acendeu nenhuma luz naquela noite. Nem precisava. A casa inteira parecia pulsar com a presença do que havia acontecido. O alce tinha batido na parede como quem bate para marcar território, ou para avisar que sabe exatamente onde você está. E havia outra coisa, um cheiro leve, metálico, que ficou impregnado na madeira. Laura dizia que era só o aroma enferrujado das ferramentas, mas Silvio não a contradisse. O que me fazia pensar que era algo muito pior. Depois de mais de uma hora em silêncio absoluto, ele finalmente falou: Se vamos investigar, temos que começar por onde tudo começou. Laura levantou o olhar, tensa. Silvio, não. Não leva ele lá. Ele tem que saber, respondeu ele, firme. E não temos tempo. Hoje ele veio cedo demais. Mais cedo do que em qualquer outro ano. Meu estômago revirou. Ano? Perguntei. Isso acontece todo ano. Silvio me encarou com uma expressão cansada, envelhecida demais para aquele rosto. Não todo ano. Mas ele aparece em ciclos. Uns dizem que são 7 anos, outros que são 5. Ninguém sabe direito. Mas sempre volta. E sempre deixa desaparecidos. Laura puxou um caderno grosso da mochila, um diário antigo, a capa de couro rachada, quase desmanchando. Esse aqui, disse ela, encontramos na casa de um homem chamado Arlindo Pereira. Ele desapareceu no ciclo passado. A polícia achou que ele tinha fugido, mas... Ela abriu nas últimas páginas. A letra de Arlindo era trêmula, quase ilegível. Ele está mais perto. Ele sabe que eu estou sozinho. Quando a cortina abriu, eu não fui eu. Eu fui puxado. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Meu coração gelou. As mesmas palavras.
A mesma frase que eu tinha ouvido na minha janela. A gente achou isso do lado do corpo, murmurou Silvio. Eu pisquei. Corpo. Então encontraram ele. Os dois ficaram em silêncio. Foi Laura quem respondeu. Encontramos o que sobrou. O que sobrou. Minha voz falhou. Silvio suspirou fundo, como quem relembra algo que preferia esquecer. O torso. Só o torso. Sem os braços. Sem as pernas. Sem os olhos. Como se algo tivesse desmontado ele, parte por parte. Meu sangue gelou. Você acha que o Alce faz isso? Eu não acho, disse Silvio, sério. Eu vi. Laura fechou o diário como quem encerra um ritual perigoso. O lugar onde encontramos o corpo é para onde vamos agora, antes que anoiteça. Seguimos por uma trilha que cortava a mata densa. O silêncio era tão pesado que parecia que a floresta estava segurando a respiração. À medida que caminhávamos, a sensação de ser observado crescia. Eu olhava para as árvores e tinha certeza de que algo se movia entre elas, uma sombra, um vulto, um contorno torto demais para ser humano. Mas quando eu focava, nada. Ele segue a gente. Sussurrei. Silvio respondeu sem parar de andar. Ele segue você. Laura me lançou um olhar rápido, quase piedoso. Não se assuste. Bem, tente não se assustar tanto. Era impossível. Depois de quase meia hora de caminhada, chegamos numa clareira aberta. No centro, havia uma casa pequena, ou o que sobrou dela. As paredes estavam apodrecidas, o telhado caído, portas engolidas pelo tempo. Mas algo ali, estava muito errado. Essa era a casa do Arlindo, disse Silvio. Mas não é por isso que viemos. Laura apontou para o chão, perto da porta. Pegadas. Longas. Fundas. E frescas. Meu coração disparou. Ele esteve aqui, murmurei. Não, corrige-o Silvio, engolindo seco. Ele voltou. Entramos devagar, cada passo ecoando como um aviso. No interior da casa, havia marcas profundas nas paredes, rasgos longos, como feitos por ossos afiados sendo arrastados lentamente. Laura iluminou o canto do cômodo com a lanterna e se ajoelhou. Aqui, disse ela. Havia um túmulo improvisado. Um lençol antigo cobrindo algo. Silvio não deixou que eu me aproximasse. Não olha, avisou. Não é para você ver. Mas Laura, sem puxar a coberta, revelou uma marca no chão. Uma marca circular, de fuligem, quase como se alguém tivesse desenhado um símbolo queimado na madeira. Isso aqui, ela disse, com a voz tremendo, também apareceu na parede da sua casa. Eu vi quando passei lá ontem cedo. Só não quis te falar na hora. Meu peito se apertou. Ele marca quem escolhe, sussurrou ela. Ele marca, antes de vir buscar. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, um som veio de fora. Passos. Lentos. Pesados. Não. Silvio exalou, a voz trêmula. Não pode ser tão cedo. Laura apagou a lanterna rápido demais, e a escuridão tomou a casa inteira. Os passos se aproximaram da porta da frente. 1, 2, 3. Silvio segurou meu braço com força quase dolorosa. Então, o som mudou. Não eram só passos. Era respiração. Respiração profunda. Arrastada. Como alguém se abaixando para olhar por dentro da casa destruída. Laura tampou a boca com a mão. E, de repente, uma sombra atravessou o clarão fraco da lua na porta. Chifres. Longos. Arqueados. A cabeça inclinada para dentro, como se cheirasse o ar que nós respirávamos. O Alce estava ali, tão perto que eu quase podia ouvir os ossos dele se movendo. Silvio tentou me puxar para trás, mas a criatura virou a cabeça bruscamente, como se tivesse ouvido o movimento. Então, ele deu um passo para dentro. A madeira rangeu, partindo sob seu peso. Eu vi sua silhueta inteira, alta, horrível, inclinada numa forma impossível, como se cada osso fosse dobrado para trás. E ele caminhou, direto, na minha direção. Laura agarrou meu braço. Silvio ergueu o machado. Mas antes que qualquer um de nós pudesse agir, a criatura parou a apenas 1 metro de mim. Seu rosto, se aquilo podia ser chamado de rosto, ficou imóvel. Os chifres quase tocaram o teto. E então, pela primeira vez, ouvi a voz dele claramente. Um sussurro, rouco,
Fundo. Gutural. Agora. Quase. E desapareceu. Não caminhou. Não correu. Não se moveu pela porta. Simplesmente sumiu. Silvio caiu de joelhos. Laura começou a chorar. Eu fiquei parado, completamente paralisado, sem entender. Porque ele não queria me matar. Não ainda. Ele estava me preparando, me aproximando. E a última coisa que ouvi naquela clareira vazia foi a voz quebrada de Silvio. Ele só faz isso quando está muito perto de escolher quem vai levar. Dia. O sol nunca pareceu tão pálido. Mesmo no auge da manhã, aquela luz já não trazia a sensação de segurança que antes trazia. Era como se o dia estivesse doente, enfraquecido, incapaz de manter o que vi na clareira afastado por muito tempo. Silvio caminhava à minha frente pelo terreno da velha casa do Arlindo, observando tudo com cuidado, como um caçador que sabe que a presa é muito mais esperta e muito mais perigosa do que ele. Laura digitava freneticamente no celular, registrando as marcas, fotografando o símbolo queimado no chão, tentando conectar os pontos. Eu não conseguia tirar a criatura da mente. Ele entrou na casa. Falei, sem perceber que estava sussurrando. Ele estava tão perto, tão perto. Laura parou de fotografar. Ele não devia conseguir entrar à luz do dia, disse ela, como se estivesse tentando me convencer ou se convencer também. Nunca aconteceu. Silvio respondeu com um leve estremecimento. Na verdade, já aconteceu. Esfriou meu sangue. Quando ele estava prestes a escolher alguém, Silvio respondeu. E quando isso acontece, ele não respeita mais hora, nem luz, nem distância. Ele olhou diretamente para mim. Ele está te marcando. O silêncio que seguiu foi sufocante. O vento não soprava. Os pássaros pararam de cantar. Como se a própria floresta soubesse que algo estava à espreita. Temos que ir, disse Laura, guardando o celular rapidamente. Não dá para ficar aqui durante o dia se ele está quebrando o padrão. Voltamos para o caminho, mas algo me fez parar. Ali, entre as árvores, havia algo. Um fio fino, comprido, preso entre dois troncos, balançando lentamente pelo vento. Cheguei mais perto. Não era corda. Não era videira. Era pelo. Pelo grosso. Escuro. Com um cheiro forte de umidade e ferro. Laura percebeu meu olhar e se aproximou devagar. Quando viu o que era, empalideceu. Ele está marcando o território. Sussurrou. Silvio olhou ao redor. Vamos. Agora. E seguimos quase correndo pelo resto da trilha, até chegar à casa deles. Mas, mesmo debaixo da luz do sol, eu sentia que algo caminhava atrás de nós. Silencioso. Alto demais para ser humano. Próximo bastante para me fazer acelerar o passo sem perceber. Noite. A noite chegou rápido demais. Rápido demais. Como se tivesse sido forçada. Como se a luz tivesse sido arrancada do céu antes da hora. Estávamos todos dentro da casa, portas trancadas, janelas reforçadas, lanternas apagadas. Silvio preparava armadilhas na varanda. Laura revisava o diário de Arlindo sob o feixe fraco de uma lanterna coberta. Eu me sentava na sala, sentindo a casa respirar ao meu redor. Sentindo que cada tábua rangendo era um aviso. Foi então que ouvi. Lá fora. Craque. Silvio congelou. Laura fechou o diário devagar. Eu prendi a respiração. Outro craque. Mais perto. Mais pesado. Os passos rodeavam a casa. Lentos. Metódicos. Como se fosse um animal observando a presa, avaliando pontos fracos. Ele não devia estar aqui tão cedo. Silvio sussurrou. Está ficando pior. Eu senti a pele da nuca arrepiar. Os passos pararam. Bem ao lado da parede. A poucos centímetros de onde eu estava sentado. A madeira fez um som baixo e longo, como se estivesse sendo empurrada ou cheirada. E então, uma respiração profunda. Eu senti através da parede. Grossa. Rasca. Quase líquida. Como ar passando por buracos que não deveriam estar ali. Silvio segurou meu ombro para impedir que eu me movesse. Laura tampou a boca com as mãos. Então, toque-toque. 2 toques leves na parede. Leves demais para uma criatura daquele tamanho. E justamente por serem leves, foram muito mais aterrorizantes. Era como se ele estivesse pedindo permissão para entrar. Ou, pior,
como se estivesse brincando. Silvio levantou devagar, agarrando o machado. Deu 2 passos até a janela, sem abrir a cortina. Eu vi a expressão dele congelar. Vi a cor sumir de seu rosto. Ele não falou nada, mas fez sinal para que eu me aproximasse devagar. Me arrastei até ele. E quando cheguei perto, Silvio levantou um dedo, apontando para a cortina. A mão dele tremia. Eu me ajoelhei, aproximando o olho da fresta minúscula na borda do tecido. E eu vi. A silhueta dele estava ali, tão perto da janela que a respiração dele embaçava o vidro por dentro. O rosto, se aquilo era um rosto, estava inclinado, os chifres quase raspando a parede. Era maior do que eu lembrava. Muito maior. E então, o olho dele moveu. Um movimento mínimo. Ele olhou exatamente onde eu estava. Não para a janela. Não para a casa. Para mim. Como se pudesse me ver através da cortina, da parede, do escuro. E então, pela segunda vez, a voz. Um sussurro que não parecia humano, nem animal. Algo torto, profundo, antigo. Já quase pronto. Silvio puxou a cortina e se jogou para trás, ofegante. Laura começou a rezar, a voz quebrada. E eu fiquei paralisado. Porque naquele instante, eu entendi algo terrível. Ele não estava simplesmente me perseguindo. Ele estava me preparando, moldando meus medos, medindo minhas reações, empurrando-me cada vez mais perto daquilo que ele queria. E quando estivesse satisfeito, quando eu estivesse pronto, ele iria entrar, sem bater, sem aviso, sem demora. E ninguém, nem Silvio, nem Laura, nem a luz do dia, iria impedir. A manhã seguinte chegou sem pedir licença, abrupta, fria, silenciosa. Dormir seria mentira. Nós apenas ficamos deitados, cansados demais para manter os olhos abertos, assustados demais para fechá-los. Quando Silvio abriu a porta da frente, o cheiro de terra revirada invadiu a casa. A varanda estava coberta de marcas. Marcas profundas. Marcas que não estavam ali na noite anterior. Ele ficou aqui a noite toda, murmurou Laura, quase num fio de voz. Silvio se ajoelhou perto de uma das pegadas, uma pegada enorme, funda, como se algo muito pesado tivesse permanecido imóvel naquele ponto por horas. Não, ele respondeu. Ele não ficou. Ele esperou. A palavra ecoou dentro de mim como um trovão abafado. Esperou por quê? Por quem? Eu sentia as respostas se formarem na minha mente como um sussurro inevitável. Silvio limpou a garganta e tentou se recompor. Temos que seguir o rastro hoje. Se deixarmos mais um dia passar, perdemos qualquer chance de entender o que diabos ele quer. Eu sabia que ele queria dizer o que ele quer de você, mas Silvio evitava olhar diretamente nos meus olhos sempre que o assunto era esse. Laura pegou sua mochila e abriu o diário do avô. Ela estava mais pálida que o habitual, e não era só pelo medo. Tem uma coisa que eu não contei, disse ela, hesitante. Não contei porque não parecia real. Mas, agora parece real até demais. Silvio virou-se, alerta. O que é? Laura respirou fundo. Arlindo deixou uma anotação perdida no fim do diário. Uma página solta. Ele dizia que o Alce não era só um espírito da floresta ou uma criatura deformada. Ele dizia que o Alce era um guardião quebrado. Silêncio. Guardião de quê? Perguntei. Ela abriu a página amarelada, escrita com a caneta tremida do velho. Guardião do Vale Torto, dizia. E o que é esse vale? Perguntei. Alguma lenda? Laura balançou a cabeça. Não. É um lugar real. E fica, ela engoliu seco. Fica aqui perto. A menos de 40 minutos de caminhada. Aquilo gelou meus ossos. Silvio coçou a barba, inquieto. Arlindo nunca falou disso comigo. Por que esconder um negócio desses? Laura desviou o olhar. Talvez porque ele sabia que ninguém deveria ir até lá. Eu senti um peso no ar, como se o dia, apesar de claro, estivesse escurecendo. Como se o sol estivesse perdendo força só de ouvir aquilo. Noite. Chegamos ao tal Vale Torto pouco antes do pôr do sol. E eu juro, o lugar parecia errado. Não assustador. Não ameaçador. Errado.
As árvores inclinavam-se para dentro, como dedos retorcidos tentando cobrir um segredo. A terra era escura demais, quase negra. E o ar era silencioso de um jeito antinatural, como se nada vivo ousasse respirar ali. Silvio acendeu a lanterna, mas a luz parecia fraca, como se fosse engolida pelo ar. Tem algo, no centro, Laura disse, apontando para uma estrutura de pedras antigas, quebradas, um arco semi-enterrado. Ao nos aproximarmos, percebi inscrições riscadas na pedra. Não entalhadas, riscadas, arranhadas. Feitas por mãos grandes demais, ou garras. Laura passou o dedo pelas marcas. Isso não é antigo, ela murmurou. Isso é recente. Silvio girou devagar o corpo, atento à mata em volta. Estamos sendo observados, disse ele, sem rodeios. E ele estava certo. Eu não via nada. Não ouvia nada. Mas sentia. Aquela presença. O cheiro de pelo molhado. A respiração pesada. O olhar. Sempre o olhar, nas minhas costas. Ele está aqui, sussurrei. Silvio tocou meu braço. Não se vire. Não encara. Não ainda. Mas foi tarde demais. Um estalo soou na mata. Depois outro. E outro. E então, o som inconfundível de algo enorme caminhando entre nós e a saída do vale. Laura deu um passo para trás, tropeçando nas pedras. Ele não quer que a gente saia. Não. Silvio respondeu, puxando o machado. Ele quer mostrar algo. A luz da lanterna oscilou. E por um instante, por um segundo mínimo, eu vi entre as árvores 2 olhos, baixos, vermelhos, fixos em mim. Não piscavam, não se moviam, mas queimavam, como brasas vivas. Então, atrás deles, algo maior se ergueu. A silhueta imensa. Os chifres que se curvavam como raízes mortas. O corpo magro, alto demais, quebrado demais. Ele inclinou a cabeça de um jeito antinatural. E a voz, aquela maldita voz, ecoou outra vez. Está perto. Muito perto. Laura agarrou meu braço. Do que ele está falando? Do que está perto? Mas eu sabia. Eu senti. Algo abaixo de nós tremeu. O chão vibrou, leve, mas o bastante para fazer as pedras rolarem. Silvio arregalou os olhos. Ele não é só um guardião quebrado. Ele está protegendo alguma coisa aqui embaixo. Laura começou a recuar, desesperada. Silvio, a gente precisa sair. Agora. Eu tentei me mover, mas minhas pernas falharam. Porque ao olhar para o alce, eu percebi que ele não estava tentando nos atacar. Ele estava esperando. Esperando eu dar o próximo passo. Esperando eu entender. Esperando eu perceber que tudo o que fizemos até agora era exatamente o que ele queria. E então, com uma lentidão quase elegante, a criatura fez algo que me destruiu por dentro. Ele apontou com a cabeça. Para mim. Diretamente para mim. E depois, para o chão do vale. Como se dissesse: desça. O tremor cessou tão rápido quanto começou. A presença sumiu na escuridão, mas não para longe. E quando o silêncio caiu novamente, eu entendi algo que nenhum de nós ousava dizer em voz alta. A criatura não estava nos cercando. Não estava nos espantando. Não estava nos avisando para fugir. Ela estava guiando a gente. Para o final. Para o que estava abaixo daquele vale. Para o que quer que fosse. O motivo da minha escolha. Nós não voltamos imediatamente. Deveríamos ter voltado. Deveríamos ter corrido até as pernas falharem e nunca mais olhar para trás. Mas ficamos. Porque alguma coisa naquele vale parecia chamá-lo. Chamar-me. O chão ainda vibrava de tempos em tempos, como se respirasse. Como se houvesse um pulmão gigantesco logo abaixo da superfície. Silvio testou o solo com a lâmina do machado. A terra era estranhamente mole, mas não úmida. Era como pisar numa pele grossa, viva. Isso não é só terra, murmurou. Tem algo cavado aqui. Laura, tremendo, abriu o diário do avô e folheou as páginas freneticamente. Espera, encontrei outra anotação solta, disse ela. Uma que eu nunca tinha visto. Luzes de lanterna tremiam enquanto ela lia. O guardião não protege o vale. Ele protege o que a terra tenta esconder. E o que é isso? Perguntei, engolindo seco. Não sei, respondeu ela.
Mas Arlindo escreveu algo estranho. Se ele olha pela janela, é porque a terra despertou de novo. Silvio segurou o diário. Isso significa que alguém cavou. Ou mexeu onde não devia. De repente, um estalo seco ecoou atrás de nós. Não era animal. Não era vento. Era passos pesados, quebrando galhos, caminhando ao redor da entrada do vale. Ele voltou. Sussurrei. Laura segurou minha mão com tanta força que senti seus dedos tremerem. Ele nunca foi embora. Mas os passos vinham de mais de um lugar. Silvio me olhou, pálido. Isso não é ele. Antes que pudéssemos nos mover, 2 lanternas surgiram na borda do vale, tremendo, descoordenadas, como se os donos estivessem correndo. 2 homens surgiram entre as árvores, sujos, feridos, arfando como cães apavorados. Tem mais gente, gritou um deles. Luz. Alguém, por favor. Silvio correu até eles. Ei, calma. O que aconteceu? Os homens estavam quase em prantos. Ele vendeu a gente para a morte, disse o primeiro, agarrando a camisa de Silvio. A gente veio caçar. Só isso. E o velho lá da estrada disse para ver o vale bonito. Laura arregalou os olhos. Que velho? O segundo homem começou a chorar. Ele disse que a gente ia ver uma coisa que ninguém mais vê. Que era uma bênção do bosque. Mas quando chegamos aqui, o chão começou a tremer. E aquela coisa. Ela desceu do barranco como se estivesse rastejando pelo ar. Os homens começaram a tropeçar nas palavras, incapazes de continuar. Eu senti uma náusea subir pelo peito. Silvio, com uma calma forçada, segurou os ombros dos 2. Onde o velho está agora? Aonde ele os levou? O primeiro apontou para o interior do vale. Lá embaixo. Ele desceu. Sozinho. Dizendo que o coração ia acordar. E que o guardião ia guiá-lo. Meu sangue gelou. O guardião. O alce. Tudo convergia para este lugar. Laura encarou a entrada do vale, o semicírculo de pedras, as fissuras no chão, o cheiro estranho de terra antiga. Silvio, acho que este vale não é um vale. Acho que é uma espécie de fechadura. Silvio respirou fundo. Então alguém está tentando abrir. E como se o mundo respondesse às palavras dele, o chão tremeu forte, o bastante para a poeira subir como fumaça. Então, o som. Um ronco profundo, cavernoso, vindo das entranhas da terra. Não era animal. Não era vento. Não era água. Era como se uma garganta enorme acordasse depois de séculos. Os 2 caçadores gritaram e correram de volta para a mata. Laura deu 2 passos para trás, quase tropeçando. A gente precisa ir atrás do velho, disse ela. Se ele abrir o que quer que esteja lá embaixo. Ela não terminou a frase. Não precisava. Silvio me olhou, de um jeito que misturava medo e decisão. Você veio até aqui por um motivo. Ele está te guiando. É você quem ele quer lá embaixo. Eu senti minhas pernas travarem. Silvio, eu não posso. Pode, ele cortou. E vai. Porque se você não for, ele vem pegar você. O som retornou. Mais forte. Mais perto. Então, um par de olhos brilhou entre as árvores. Altos. Vermelhos. Fixos em mim. E por um instante, a criatura ficou completamente imóvel. Esperando. Chamando. Laura me segurou pela camisa, desesperada. Não desce sozinho. Eu vou com você. Silvio ergueu o machado. Eu também. Eu olhei para o vale, para a fenda que se abria como uma boca antiga. Olhei para a criatura, para seus chifres curvados, sua postura quebrada, sua respiração pesada. E entendi. Ele não queria me matar. Ainda não. Ele queria que eu entrasse. Queria que eu visse o que estava acordando ali embaixo. Então vamos, disse eu, tentando manter a voz firme. Antes que seja tarde. E descemos. Descemos pelo vale torto. Descemos pela escuridão. Descemos até onde a luz parecia morrer. Até onde o guardião esperava. Até onde a terra vivia. Descemos pela abertura, como quem desce a garganta de uma criatura gigante. A fenda não parecia algo cavado pelo homem, nem pela natureza. Era orgânica. As paredes eram de terra batida,
mas tinham padrões estranhos, curvas que lembravam costelas, nervuras, músculo petrificado. A lanterna de Silvio era engolida pelo breu poucos metros à frente, como se a escuridão ali fosse mais densa, mais pesada. Laura caminhava atrás de mim, com a respiração acelerada. Isso não é normal. Nada disso é normal. Silvio mantinha a ponta do machado à frente, como se pudesse afastar o ar. Não pense no que é, pense no que temos que fazer. Achar aquele velho antes que ele faça alguma besteira. Eu queria acreditar que isso era possível. Mas quanto mais descíamos, mais forte ficava o cheiro de terra úmida, misturado com algo metálico. Ferro. Sangue. E então ouvimos um som abafado, baixo, ritualístico. Uma voz humana sussurrando, ritmada, como uma oração antiga. Ele está ali, murmurei. A voz vinha de um corredor estreito que se abria à direita. A passagem era tão fina que tivemos que entrar um de cada vez. Eu fui primeiro, Laura atrás, Silvio por último. Quanto mais avançávamos, mais claro ficava que as paredes não eram só paredes. Eram marcadas, riscadas, com símbolos circulares, espirais tortas, escritas em alguma língua que parecia incompleta, como garras que tentaram escrever. Laura engoliu em seco. Essas marcas são iguais às do diário, mas aqui estão completas. O avô tentou copiar só um pedaço. Não encosta nelas, disse Silvio, firme. Eu não precisava do aviso. As marcas pareciam pulsar no escuro, como se fossem vivas. No fim do corredor, a passagem se abriu numa câmara subterrânea natural. E ali estava ele, o velho, magro, sujo, o rosto coberto de lama seca, os olhos completamente vidrados. Ele balançava o corpo para frente e para trás, murmurando palavras sem sentido, como se estivesse em transe. Ao seu redor, pedras estavam dispostas em um círculo torto, imperfeito, uma espécie de altar improvisado. E no centro do altar, uma fenda, um rasgo no solo, como se a terra tivesse rachado por dentro. A fenda pulsava, eu juro, como um coração. Ei! Silvio gritou, avançando. Larga isso. Para com isso agora. Mas o velho nem olhou para nós. Continuou murmurando, acelerando as palavras, como se algo dentro da fenda respondesse ao ritmo. E então, antes que Silvio pudesse alcançá-lo, a criatura surgiu. O alce saiu da sombra atrás da câmara como um pesadelo arrancado da escuridão. Se ergueu, os chifres raspando o teto. Os olhos vermelhos fixos em mim. Laura gritou e se encostou na parede. Silvio levantou o machado, mas sua mão tremia. Eu travei. A criatura passou por Silvio como se ele fosse vento, sem tocá-lo, sem vê-lo. Passou por Laura. Ignorou os dois. Ela só tinha olhos para mim. E para a fenda. O velho finalmente parou de balançar o corpo. Virou-se para nós. E sorriu. Ele te escolheu, sussurrou. Desde o começo. O que você fez? Perguntei, com a voz falhando. Eu, nada. Só, abri caminho. Ele levantou as mãos e apontou para mim. É ele quem vai despertar. É ele quem vai devolver o coração. Que coração? Gritou Laura, desesperada. O velho riu. Uma risada fina, insana. O coração da terra. O que foi tirado. O que foi roubado. E agora volta. Antes que pudéssemos reagir, a fenda se abriu. Um estalo seco, profundo, atravessou a câmara. Terra caiu do teto. A luz da lanterna piscou. Algo se mexeu lá dentro. Algo enorme. Pesado. Respirando. O velho começou a gritar palavras em uma língua que não podia ser humana. O alce inclinou a cabeça, como se aguardasse minha reação. Como se dissesse: desça. Termine. Agora. Eu travei. Silvio me segurou pelo ombro, firme. Ei, olha para mim. Você não vai descer aí. Não vai deixar essa coisa te levar. Laura, desesperada, segurou meu outro braço. Por favor, você não precisa fazer o que ele quer. Mas não era isso que me paralisava. Era o que eu sentia vindo da fenda. Não era ódio. Não era fome. Não era dor. Era algo muito pior. Era familiar. Como se fosse algo que me conhecia. Aquele momento se esticou, sufocante, quase eterno. E então, um braço saiu da fenda.
Um braço humano, mas pálido demais, longo demais, com dedos finos e articulações no lugar errado. Ele se apoiou na beirada da fenda, puxando o resto do corpo. Laura soltou um grito sufocado. Silvio recuou com o machado. E o velho caiu de joelhos, chorando de alegria. Ele acordou. A criatura do alce se aproximou atrás de mim. Senti sua respiração fria no meu pescoço. E eu finalmente entendi tudo o que o alce fazia. A vigília, a escolha, os ataques. Era para garantir que eu estivesse ali quando aquilo despertasse. Porque aquilo que saía da fenda, aquela coisa retorcida, com olhos fechados e pele cinza, sussurrou meu nome, como se lembrasse, como se tivesse esperado, como se conhecesse. Laura me puxou. A gente tem que sair daqui agora. Mas eu não conseguia mover os pés, porque percebi algo impossível, algo que destruiu tudo que eu acreditava. A criatura que emergia tinha o meu rosto. O mundo parecia ter parado. A criatura que saía da fenda, aquela coisa alta demais, magra demais, errada demais, levantou lentamente o rosto pálido. E era o meu. Não uma semelhança distante. Não uma ilusão. Não um truque da escuridão. Era meu rosto, só que morto. Meu rosto, só que vazio. Meu rosto, puxado para baixo, como se tivesse sido derretido e depois moldado de novo por mãos cegas. Os olhos abriram, brancos, sem pupilas. E ainda assim, eu senti que me olhavam. Laura gritou meu nome, mas a voz dela parecia distante, abafada, como se eu estivesse ouvindo através de água. Silvio se interpôs entre mim e aquela coisa, levantando o machado com as mãos trêmulas. Fique atrás de mim, ele disse. Mas a criatura não estava olhando para Silvio, nem para Laura, nem para o velho que chorava no chão. Ela olhava somente para mim. E então, falou. Com a minha voz. Eu estou voltando. Senti minhas pernas falharem. O ar sumiu. Isso não é real, consegui murmurar. Isso não pode ser real. O velho levantou a cabeça, lágrimas misturadas com terra. Ele é você, sussurrou, reverente. É o que você deixou aqui. O que ficou preso quando o guardião fechou o vale. O seu reflexo na terra. A sua metade. A parte que devia ter morrido, mas não morreu. Laura se virou para o velho, horrorizada. Do que você está falando? O que isso significa? O velho sorriu. E foi o sorriso mais vazio que já vi. A terra não esquece. A terra guarda. Vocês acham que esse vale existiu sempre? Não. Ele foi cavado. Por ele. Por isso. Ele apontou para a fenda. Por esse coração. Silvio avançou, chutando o velho para longe. Calha a boca. Você arma tudo isso e espera que simplesmente acreditemos. Mas, mesmo no chão, o velho continuou sorrindo. Acreditem ou não, já começou. Então, o tremor. Mas agora não era só o solo vibrando. A câmara inteira começou a pulsar, como se estivesse respirando junto com aquela coisa. Pedras caíam do teto. As paredes se estreitavam e dilatavam como costelas. Silvio agarrou meu braço. A gente precisa sair. Vem. Vem. Mas eu não conseguia me mexer. Porque a criatura que tinha o meu rosto estava apontando para mim. Primeiro com a cabeça. Depois com o braço. Um movimento lento. Convincente. Como se dissesse: venha completar. E então, atrás de mim, o alce se aproximou. O guardião. O protetor. O monstro. Ele parou a menos de um palmo das minhas costas. Eu sentia o calor da respiração dele, o cheiro de musgo e morte, a imponência dos chifres curvados. Laura gritou, desesperada. Não encosta nele. Não encosta nele. Mas o alce não me tocou. Apenas abaixou a cabeça, como uma criatura submissa, reverente, diante de mim. E aí entendi. Ele nunca foi meu inimigo. Ele nunca quis me matar. Ele nunca esteve me caçando. Ele estava me trazendo de volta. O velho se levantou com dificuldade, apoiado no altar. Ele não é o guardião da terra, disse, ofegante. Ele é o seu guardião. Ele te procurou por anos. Te vigiou. Te chamou. E agora você finalmente voltou.
Silvio se interpôs entre mim e a criatura da fenda, furioso, desesperado. Isso é loucura. Ele não é parte de nada disso. Ele é só um rapaz. O velho negou com a cabeça. Ele não é só um rapaz. Ele foi dividido para que o coração adormecesse. Metade ficou. Metade fugiu para o mundo. Mas não importa o quanto você corra. Ele apontou para mim. A sua outra metade sempre te encontra. A criatura da fenda deu um passo. Os ossos estalaram. A pele esticou. E ela sorriu. Com a minha boca. Volte. Laura puxou meu rosto entre as mãos, tentando me manter atento. Olha para mim. Não escuta. Não é você. Não é real. Eu queria acreditar nela. Mas dentro de mim, algo se mexeu. Algo que estava adormecido desde sempre. Algo que reconheceu aquela criatura, não como inimiga, mas como parte de mim. E eu senti, em cada osso, em cada fibra, se eu desse mais um passo, um único passo, eu não voltaria. Silvio gritou. Corre, agora. Ele se lançou contra a criatura da fenda, mas não conseguiu nem chegar perto. Um braço fino, impossível de rápido, o pegou pelo ombro e o jogou para trás com força brutal. Laura correu até ele. Silvio. Eu dei um passo. Um único. E a criatura da fenda abriu os braços. A câmara estremeceu. O alce se aproximou atrás de mim, baixando lentamente os chifres como se estivesse empurrando, guiando. Laura me encarou, em lágrimas. Por favor, não vai. Você não sabe o que tem do outro lado. O velho murmurou, encantado. Ele sabe. Ele sempre soube. E então, a criatura, minha metade, estendeu a mão. Minhas pernas se moveram sozinhas. Eu não tive escolha. Não tive força para resistir. Quando toquei a mão dela, tudo apagou. Escuridão total. Não era como desmaiar. Não era como dormir. Era como cair para dentro de mim. Quando toquei a mão daquela versão, daquela coisa que usava o meu rosto, o mundo se rompeu em silêncio. Não um silêncio normal, mas um silêncio vivo, pulsante, como se tivesse dentes. Eu sentia a terra. Sentia raízes se movendo. Sentia algo me puxando, não pelo corpo, mas pela memória. E então, devagar, a escuridão começou a se abrir. Mas não para fora, para dentro. Quando meus olhos reabriram, eu ainda estava na câmara subterrânea, mas ela não era mais sólida. Cada pedra respirava. Cada superfície se dobrava como carne viva. O altar pulsava como um enorme coração enterrado sob camadas de rocha. À minha frente, a minha metade estava parada. Ela não era mais só um reflexo distorcido. Agora era quase humana, quase completa. E atrás de mim, eu sentia o alce parado, imenso, quieto, respirando fundo como um animal que aguarda um comando que reconhece. Laura gritava algo. Eu via a boca dela se mexer, mas não ouvia som algum. Silvio tentava se levantar, tossindo sangue. E o velho parecia em transe absoluto, murmurando rezas que não pertenciam a religião alguma. A criatura, levantou a mão de novo. E eu senti algo quebrar lá dentro. Como quando você tenta lembrar de um sonho e algo finalmente se encaixa. Eu vi tudo. Eu estava aqui antes. Eu tinha vindo a este vale quando criança. Eu tinha sido trazido. Pelo velho. Pelo culto. O propósito não era me matar. Era me dividir. Metade de mim ficou no coração da terra, presa, apodrecendo, se tornando algo deformado, mas vivo. A outra metade foi levada para longe, para que o coração adormecesse. Para que o vale não despertasse. Para que o ritual falhasse. Mas o alce nunca aceitou a divisão. Ele era o guardião. Guardião de mim. Guardião do que eu deveria ter sido. Ele me seguiu por anos, décadas, sempre na sombra. Sempre observando. Sempre esperando o dia em que eu voltaria para me completar. E o velho sempre soube que um dia eu retornaria. Para terminar o que começou. Minha outra metade abriu a boca. E falou. Você me deve. A voz saiu igual à minha, só que ecoava, como se fosse dita debaixo d'água, dentro de uma garganta cheia de terra. Você fugiu. Você dormiu. Eu fiquei. Eu dei um passo para trás. Laura se lançou para a frente, tentando me puxar pela camisa, mas foi como se ela atravessasse um espelho.
Ela caiu para o lado, como se existisse uma barreira invisível me separando de tudo. Silvio tentou erguer o machado, mas sua mão não obedeceu. Ele tremia inteiro, como se estivesse preso por raízes que saíam do chão. O velho levantou os braços para mim, chorando. Finalmente o coração será completo. O alce encostou o focinho nas minhas costas. E eu entendi. Ele não me empurrava. Ele não me forçava. Ele me pedia. Com uma tristeza profunda. Com o pesar de séculos. Como um animal que guardou algo que nunca pediu para guardar. Eu murmurei. Se eu voltar, o que acontece? A minha metade sorriu. Horrível. Largo demais. Você a acorda. E eles? Olhei para Laura, para Silvio. A criatura inclinou a cabeça, como quem tenta entender uma pergunta muito distante. Eles dormem. Eu senti minhas mãos se fecharem. Laura chorava silenciosamente, presa. Silvio tentava falar, mas nenhum som saía. O velho observava tudo como uma criança diante de um milagre. A criatura estendeu a mão. Venha. E eu percebi que não tinha saída fácil. Ou eu aceitava, ou todos ali morreriam de qualquer forma, esmagados quando o coração despertasse completamente. Eu respirei fundo. Dei um passo à frente. Laura tentou gritar. Silvio caiu de joelhos. O velho começou a rir. E então, eu estendi minha mão para a minha metade. Mas no último instante, eu virei a mão e empurrei. O grito da criatura fez a câmara inteira tremer. Foi como rasgar pano molhado, como quebrar ossos dentro da cabeça. O alce ergueu a cabeça, surpreso, e pela primeira vez desde que o vi, ele rugiu. Não um rugido de monstro, um rugido de dor. A criatura tentou me agarrar, mas eu corri para trás. As paredes pulsaram. O altar rachou. A fenda se fechou abruptamente, como se a terra tivesse cuspido aquilo que guardava. O velho correu até mim, desesperado. Não. Você precisa completar. Você precisa voltar. Mas antes que ele tocasse em mim, o alce o atravessou. Com os chifres. Silenciosamente. Secamente. O velho caiu sem nem entender que tinha morrido. A criatura da fenda se contorceu, encolhendo, perdendo forma, derretendo como cera sob fogo, até virar nada além de um corpo murcho, sem rosto. Laura correu até mim. Silvio me puxou pelo braço. O teto começou a cair. Precisamos sair. Silvio gritou. Corríamos. Rápido. A terra desabava atrás. As paredes gritavam. A luz sumia. E atrás, eu ouvia os passos longos do alce, acompanhando, protegendo. Quando finalmente emergimos para o ar fresco da noite, o vale inteiro começou a ruir atrás de nós. Montanhas se moviam. A floresta se encolhia. O chão parecia vivo e nervoso. E o alce parou na entrada da trilha. Ele olhou para mim. Não como monstro. Não como guardião. Mas como algo cansado. Algo livre pela primeira vez. Eu senti que deveria agradecer. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele desapareceu entre as árvores. Sem som. Sem rastros. Como se nunca tivesse existido. 3 dias depois, equipes de resgate chegaram. Disseram que o vale inteiro tinha sofrido um desabamento súbito. Que era milagre termos sobrevivido. Ninguém perguntou pelo velho. Ninguém encontrou corpos estranhos. Mas às vezes, quando a noite cai, eu sinto algo se movendo atrás das cortinas. Não é ameaça. Não é aviso. É só uma metade que não existe mais, mas que ainda lembra de mim. E toda vez, eu fecho a janela devagar e sussurro. Obrigado. Obrigado por ficar comigo até o final dessa história. Se você chegou até aqui, significa que entrou fundo nesse terror comigo. Para ajudar o canal a continuar trazendo histórias sombrias como esta, inscreva-se, deixe seu like e comente o que achou. E lembre-se, às vezes, o que te observa no escuro não está tão longe quanto você imagina. Tome cuidado com o que pode estar escondido atrás da sua cortina esta noite.